Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai dar início ao nosso capítulo 4, né? Que é nosso tópico sobre a origem da vida. Isso aqui, peraí, só um minutinho. Isso aqui é ruim. Ou fica cortando a imagem aqui. O que foi, Jonathan? Eita. Quer perguntar alguma coisa, Johnny? Não, fica cortando mesmo. Então vamos lá, né? Bom, pessoal, fica cortando mesmo, não tem problema não. Então vamos lá, investigações sobre a origem da vida, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos ver aqui um detalhe, tá? Para começar, eu queria comentar com vocês. Vocês estão vendo o slide, né? Apareceu, né? Sim. Pronto, show de bola então. Então vamos lá. É, eu queria comentar com vocês primeiro sobre os estromatólitos, tá bom? Os estromatólitos significa tapetes de rochas e na verdade essas rochas elas foram formadas através de bactérias, né? A gente chama de cianobactérias, são um grupo de bactérias muito primitivas. Foram encontrados esses estromatólitos aqui e datados de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Essas bactérias elas foram depositando carbonato de cálcio sobre essas rochas, formando esses tapetes, né? E acredita-se que seja já um dos indícios dos primeiros seres vivos. Só que na verdade os primeiros seres vivos eles eram ainda mais simples do que essas bactérias, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês verem um pouquinho da história da vida na Terra, né? A gente sabe que a Terra surgiu aí há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Os organismos mais antigos conhecidos têm 1,9 bilhões de anos e agora descobriu os estromatólitos, né? Com 3,5. Só que os seres vivos eram mais simples do que esses estromatólitos, do que essas bactérias, né? Acreditam que eles eram mais simples ainda. E aí você tem aqui um pouquinho da história da Terra, né? Aqui é em anos e aqui é o tempo, né? Decorrido. Se você fosse resumir a história da Terra em 24 horas, né? Formação da Terra, os fósseis mais antigos, né? A evolução das células eucarióticas até chegar nos primeiros seres vivos, né? Até chegar na espécie humana. E aí a Terra já é bem antiga, né? E aí as investigações sobre a origem da Terra, né? Como surgiu o nosso planeta, como surgiu a vida, eles continuam em estudo. E a gente vai conhecer alguma dessas teorias hoje, tá bom? Então vamos nós. Então, pessoal, isso que eu falei para vocês, cientistas encontram fósseis de 4 bilhões de anos e se aproxima da origem da vida, né? Como eu falei para vocês, são minúsculos filamentos, são pedacinhos de tubos feitos em rochas, né? Feitos por bactérias. E aí eu coloquei aqui a informação para vocês, né? Do que os cientistas que descobriram falaram, tá? Sobre os fósseis que eles descobriram. Então, pronto, então vamos lá. Então, gente, ó, a primeira teoria sobre, que na verdade não é bem uma teoria, né? A primeira ideia sobre a origem da vida, nós temos aí o criacionismo, né? Que ele defende que a vida surgiu através do resultado da vontade de um criador, no caso de Deus, né? Isso aqui não é uma teoria científica, isso é baseado na Bíblia, né? Quem acredita que Deus criou todas as coisas, criou todo o universo, são as pessoas que defendem o criacionismo, tá? Mas eu não vou focar no criacionismo aqui, porque o nosso foco é as teorias científicas, tá bom? Então não vou bater dessa questão de fé, porque aí vai de cada um, tá bom? Em termos científicos, nós temos o seguinte, existe uma teoria, né, chamada de panspermia cósmica, que ela propõe que a vida na Terra ela tem origem extraterrestre. Como assim? Que a gente veio do ZT? Não. Mas que alguns cientistas como o Liebig, o Helmut, o próprio Arrhenius, eles acreditam que os elementos químicos necessários para a vida eles vieram através de meteoros, né? Que esses meteoros ao atingir a Terra continham os elementos primordiais, né? Os elementos necessários para o surgimento da vida na Terra,
tá certo? Essa teoria, ela não foi tão aceita assim, mas de uns tempos para cá, ela surgiu novamente, né, com mais força, porque foi detectada a presença de carbono e de alguns elementos essenciais à vida em alguns meteoros, né? Foi feita a análise química de alguns meteoritos e foi comprovado a presença de substâncias necessárias à vida. Mas essa teoria ainda ela é muito controversa, tá? Ainda, a comunidade científica ainda não aceita de por completo, não. Tá bom? Ok, gente, até aqui, tudo bem? Tá dando para entender? Sim. Pronto, então vamos continuar, então vamos seguindo. Então, pessoal, olha só. Nós temos duas teorias que prevaleceram, né? Houve uma disputa científica muito grande em relação a essas duas teorias, né? Que a gente chama de teoria da abiogênese e teoria da biogênese, tá? Hoje a teoria que nós sabemos que é verdadeira é essa daqui que eu estou marcando para vocês, a biogênese. Só que durante muito tempo acreditou-se nessa daqui, ó, tá? Então vamos lá, o que é a biogênese, né? A biogênese também é chamada de teoria da geração espontânea. Os cientistas que defendiam essa teoria, eu estou falando isso lá no século XVII, por aí, eles acreditavam que a vida surgia do nada, né? A biogênese significa origem sem vida. Então, só para você ter ideia, ela foi proposta por Aristóteles, né? Isso há muito tempo, e ela perdurou por muito tempo. Ela só foi derrubada no século XVIII, lá no início do século XIX, pelo Pasteur. Então, ele acreditava que existia um princípio, né? Que uma força, digamos assim, uma força vital, um princípio vital, que sob determinadas condições, esses princípios se combinavam para formar a vida. Então, para você ter ideia, eles acreditavam, por exemplo, que os sapos, as rãs, eles surgiam do lodo, né? Juntava lodo e com o tempo aquele lodo virava um sapo. É meio sem noção, né? Cara, nem como é que pode um sapo surgir do lodo? Um ser vivo ele não surge do nada, ele só surge a partir de reprodução. Só que naquela época eles acreditavam que a vida surgia espontaneamente, surgia realmente a partir de matéria inanimada, tá? Inclusive, essa teoria era defendida por cientistas de peso, como Newton, né, o Paracelso, René Descartes. Aí a gente pensa assim, Carlinhos, mas os caras acreditavam numa besteira dessa? Gente, vamos pensar na ciência da época, né? Eles não tinham como explicar, eles não tinham como provar a existência dos seres vivos, como é que os seres vivos surgem. Então eles iam pelos que eles conseguiam ver, tá certo? Só para você ter ideia, ó, as moscas, os seres vivos mais simples, eles acreditavam que os sapos surgiam da lama de pântanos, que o cheiro da carne podre fazia surgir a mosca. A gente sabe hoje que as moscas elas surgem do cheiro da carne podre? Sim ou não? Vocês estão aí, povo? Não. Não, as moscas elas não surgem do cheiro da carne podre. Mas por que quando tem carne podre aparece mosca? Porque elas são atraídas pelo cheiro, né? Mas como o que é que eles acreditavam? Ah, deixou a carne podre ali e com o tempo apareceu mosca. Eles não sabiam explicar, então eles acreditavam que a mosca surgiu dali, daquela carne, né? Hoje a gente sabe que na verdade não é assim, mas isso durou muito tempo, gente. Inclusive, um cientista muito famoso, né, que foi o Van Helmont, gravem esse nome, tá? O Van Helmont, ele foi um dos grandes defensores da biogênese. Inclusive, ele chegou até a dar uma receita para formar ratos. Ele dizia que se você pegasse uma camisa suada, juntasse com grãos de trigo, né, colocasse numa caixa, depois de um tempo iriam surgir ratos. Eles acreditavam que os ratos nasciam assim. Cara, a gente sabe que isso não tem sentido nenhum. Mas se você colocar uma camisa suada e comida, com o tempo é óbvio que vai aparecer rato, porque eles vão ser atraídos pelo cheiro, né? Só que eles acreditavam que eles nasciam assim. E a gente sabe que não é verdade. Mas, gente, isso durou muito tempo, tá? Essa luta, essa disputa, né, para provar que a biogênese estava errada, que um ser vivo não pode surgir do nada, durou muito tempo. E aí, os primeiros cientistas a combaterem essa teoria foi esse camaradinho aqui, ó, o italiano Francesco Redi, tá certo? O Redi, ele era um grande defensor da biogênese, não confundam, tá? A biogênese é a teoria que diz que o ser vivo surge da matéria inanimada, que ele surge do nada, assim, de matéria morta.
Já a biogênese fala que a vida só pode surgir a partir de outro ser vivo. Um ser vivo só pode surgir por reprodução, né? E o primeiro cientista a defender essa teoria foi o Redd. E ele fez um experimento muito interessante, né? Que a gente vai, quando a gente voltar aí, nós vamos reproduzir ele lá na escola. Vamos fazer um experimento parecido. Foi o que ele fez. Ele pegou 2 frascos, né? Ele deixou um frasco aberto e ele deixou um frasco tampado. Ele deixou um frasco vedado. E ele colocou carne nos 2. Com o tempo, o vidro que estava aberto foi onde apareceu mosca. Já o vidro que estava fechado não apareceu. E aí ele falou o seguinte: olha, a mosca não surge do nada, né? O que é que acontece? Só apareceu larva de mosca no frasco que estava aberto porque as moscas depositaram as larvas delas aqui e aí surgiram os filhotes. Tanto é que o frasco que está fechado não foi contaminado. Deu para entender o experimento dele? Sim. Tudo bem aí, Johnny? Ok? Riquelme? Sim. Pronto. Então ele falou: olha, a vida não surge do nada. O fato de ter aparecido mosca no frasco que estava aberto não é porque elas surgiram do cheiro podre da carne. Elas surgiram porque elas depositaram as larvas aqui, foram atraídas pelo cheiro e aí elas colocaram os ovos delas aqui. Então esse experimento dele já serviu para dar uma abalada ali na teoria da biogênese. Só que isso, nós estamos falando de animais que a gente consegue ver. Só que os micro-organismos, por exemplo, a gente não se sabia ainda da existência de micro-organismo. O próprio Redd acreditava na biogênese para parasitas intestinais, né? Eles não sabiam como é que surgiam os parasitas. Eles não entendiam ainda o mecanismo de reprodução. Então, para os animais maiores, ele defendia a biogênese. Mas para os seres minúsculos, já que não tinha como provar, ele também acreditava ainda da biogênese, tá? Ai, sono. Ok? E aí continuou-se a luta. E aí nós temos aqui 2 experimentos interessantes, né? O experimento de Redd, ele serviu para abalar a teoria da biogênese, mas ela não conseguia explicar os micro-organismos. Então essa teoria aqui, ela ainda continuou prevalecendo, tá certo? E aí nós vamos ter 2 experimentos, né? 2 cientistas também que travaram uma luta grande, que foi o Needham e o Spallanzani, tá certo? Vamos mostrar aqui para vocês como é que funcionou isso aqui, tá? Gente, esse camaradinho aqui, Joe Blood, ele defendia que os micro-organismos eles surgiam a partir de sementes vindas do ar. Ele falava que no ar existiam sementes que a gente não conseguia ver e essas sementes é que originavam os seres vivos. A gente sabe também que isso não é verdade, tá? Mas foi uma ideia também que perdurou. Gente, só fechar aqui a janela, tá bom? Para não molhar aqui. Pronto. Tá chovendo por aí onde vocês moram? Sim. Pronto, e é bom. E é bom para dormir uma chuva dessa. Mas vocês são guerreiros, estão acordados aqui assistindo aula. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Houve uma luta muito grande, né, uma disputa entre o John Needham e o Spallanzani, né? Esse daqui, o primeiro, Needham, ele defendia a abiogênese. Qual é a abiogênese? A que defende que um ser vivo surge do nada ou que um ser vivo só pode surgir a partir de outro. Vocês lembram? E aí, meu povo? Needham defendia a abiogênese. A biogênese é qual teoria? Eu não estou viva. Exatamente. Defendi. Quem foi que respondeu isso? Oh, eu quero ter. Foi o Johnny? Isso aí. Muito bem, Johnny. Se garantiu. Então, olha só, como o Johnny falou, ó, o Johnny tá ligado aí. A abiogênese é a teoria que fala que o ser vivo surgia da matéria morta, né, do nada. Então, quem defendia isso ainda era o Needham. Já o Spallanzani não concordava com isso. E aí vamos ver aqui os experimentos dele, ó. Da chuva, Oi? dá pra ouvir nada por causa da chuva. Ah, bota o fone que aí fica melhor pra você ouvir. Viu?
E aí, gente, olha só. Qual foi o experimento do Nedham? O que foi que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, né? Um caldo. Aí ele colocou aí um caldo feito de proteínas, era um caldo de carne, né? Um caldo feito de matéria viva, matéria orgânica. E aí ele esquentou, aqueceu, né, esse caldo. Depois ele tapou. E aí, depois de um tempo, ainda continuou a surgir micro-organismos dentro desse caldo. Aí ele falou assim, olha, tá vendo? Mesmo eu aquecendo, teoricamente era para ter destruído qualquer ser vivo que tinha aqui, mas depois de um tempo os micro-organismos voltaram a aparecer de novo. Então, realmente os micro-organismos eles surgem do nada, eles surgem da matéria inorgânica, da matéria inanimada, né? Não precisa ter uma reprodução aqui não, eles podem surgir do nada. Só que aí o Spallanzani não concordou com isso. Aí ele fez o mesmo experimento, ele também fez ele fez um caldo nutritivo, aqueceu, só que ele aqueceu durante mais tempo, né? Aqueceu, deixou aberto, depois de um tempo começou a surgir micro-organismo de novo. Depois ele fez a mesma coisa, ele aqueceu, só que aí ele tapou, ó, deixou bem vedadozinho. E aí com o tempo não apareceu micro-organismo nenhum. Foi o que ele falou, olha, o Nedham fez o experimento, só que ele não aqueceu o tempo suficiente para matar os micro-organismos, ele deixou pouco tempo, e ele também não fechou, provavelmente ele não fechou direito. E aí, obviamente, que os micro-organismos que estão presentes no ar, né, quando o ar entrou aqui dentro, os micro-organismos também estão presentes, né, algumas bactérias, alguns fungos estão presentes no ar, e aí, quando o frasco estava aberto, os micro-organismos entraram e contaminaram. Como eu aumentei a temperatura, deixei o frasco fechado, nenhum micro-organismo conseguiu entrar. Logo, os micro-organismos eles não surgem do nada. Pelo contrário, o fato de não ter tido micro-organismos aqui é porque eles vêm no ar. Né? Eles estão presentes no ar e eles não conseguiram se reproduzir. Tá bom? E aí o Spallanzani, cuidado, tá? O Spallanzani defendia qual teoria? Ó, o Spallanzani era um defensor da biogênese, ou seja, para ele, um ser vivo só pode surgir a partir de outro, a partir da reprodução. Ele não surge do nada. Já o Nedham defendia a abiogênese, tá? Só que o experimento do Spallanzani também foi muito importante, mas ainda não conseguiu derrubar de vez a biogênese, porque o Nedham falava assim, não, pelo fato de você ter aquecido muito, você acabou destruindo uma força vital, um princípio vital que tinha aí dentro, né? Como você aqueceu demais, esse princípio vital foi destruído, né? Ele mesmo assim ainda contestou o experimento dele, defendendo a abiogênese. E isso, gente, durou um bom tempo, até que finalmente, né, em 1860, né, um cientista chamado Louis Pasteur, um médico microbiologista, ele fez um experimento que de uma vez por todas derrubou a teoria da biogênese, né? Foi um experimento que contribuiu ali para fortalecer mais ainda a biogênese. E foi o famoso experimento do frasco gargalo de Cisney. Vocês já ouviram falar nesse experimento do frasco de Cisney? Eu não. Não? Vou mostrar aqui para vocês como foi que ele fez, ó. Olha só. Ele foi muito esperto. Ele pegou um caldo, ele fez a mesma solução, ele fez o mesmo caldo nutritivo, só que ele botou esse caldo no frasco e ele derreteu, aqueceu a ponta do frasco e fez com que o frasco ficasse com o formato de um gargalo de cisne, como se ficasse retorcido. Estão vendo aqui a figurinha? Esse frasco aqui é chamado de frasco pescoço de cisne, porque ele é torto assim, tá? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o caldo, botou aqui dentro, aqueceu a mistura, né, igual o Nedham tinha feito, só que ele dobrou o gargalo, deixou o gargalo curvado. E aí quando ele aqueceu, o vapor de água condensava aqui e ficava, as gotículas de água ficavam aqui, ó. E aí ele provou que na verdade os micro-organismos ficavam retidos aqui, ó, tá? Ele deixou um espaço para o ar entrar, né? O ar podia entrar, só que os micro-organismos ficavam presos aqui, ó, porque aqui tinha água, né? A água evaporava e ficava formando gotículas de água aqui. E aí as bactérias e os micróbios, eles ficavam retidos aqui. E aí ele mostrou, olha, os micro-organismos, eles surgem, eles estão presentes no ar. E o fato de contaminar o gargalo é porque esses micro-organismos acabam entrando dentro do frasco. E aí, ó, não houve nenhum micro-organismo aqui. Quando ele quebrou o gargalo,
né? Quando ele quebrou o gargalo, deixou aberto, com o tempo começou a surgir micro-organismos aqui dentro, começou a contaminar. E ele provou o quê? Ele, olha, existem micro-organismos no ar e é esses micro-organismos que acabam contaminando o caldo. Eles não surgem do nada, não. Eles acabam se reproduzindo e aí formando novos micro-organismos a ponto de contaminar o frasco. A prova disso é que o frasco, quando ele estava fechado, né, com o gargalo aqui, ó, os micro-organismos não conseguiam chegar até aqui, porque eles ficavam retidos, ficavam presos aqui. Quando ele cortou o gargalo, deixou aberto, os micro-organismos que estavam presentes no ar acabaram contaminando a sopa, né, o caldo nutritivo, tá bom? E aí ele provou que, na verdade, a teoria da biogênese não é correta. A teoria realmente que prevalece hoje é a teoria da biogênese, ou seja, um ser vivo ele não surge do nada, ele só pode surgir a partir da reprodução de outro ser vivo, né, a partir de outro ser vivo, tá bom? Deu para entender, gente, o experimento Pasteur, do frasco de gargalo de cisne? Sim. Pronto, show de bola. E aí, gente, foi esse cientista aqui também que desenvolveu estudos muito importantes sobre o avanço da microbiologia, né? Ele que descobriu os micro-organismos, tá? E ele que descobriu uma técnica que inclusive se usa até hoje. Já ouviu falar em pasteurização, leite pasteurizado? Não. Não? A pasteurização é uma técnica para matar micro-organismos, né? Consiste em você aquecer o leite, você pega o leite, aquece a uma temperatura bem elevada e depois você esfria de uma vez. E esse choque térmico acaba matando os micro-organismos sem prejudicar o sabor do alimento, sem prejudicar as características do alimento. E aí faz com que o leite dure mais, né? Tanto é que aqui no Brasil é obrigatório o leite passar pelo processo de pasteurização, tá certo? Para aumentar a validade, para preservar o sabor do leite e matar os micro-organismos. E essa técnica de aquecer a uma temperatura alta por alguns minutos e depois resfriar é chamada de pasteurização e foi desenvolvida pelo próprio Louis Pasteur, em homenagem a ele. Tá certo? Deu para entender? Sim. Pronto, tá bom? E aí, meu povo, para encerrar, né, a gente já viu aqui a disputa, né, entre a teoria da abiogênese e a biogênese. Qual é a que prevalece hoje? Qual é a correta? A biogênese ou a biogênese? Biogênese. A biogênese, né? Que um ser vivo ele só surge a partir de outro ser vivo. É necessário que haja reprodução, tá? E aí, por último, gente, nós também temos a teoria mais moderna, né? As teorias baseadas em análises químicas, né? Que são as chamadas teoria da evolução química, sobre a origem da vida, tá bom? Então vamos lá, preste atenção que essa aqui é um pouquinho mais complicada, tá? A teoria da evolução química, peraí que eu acho que tem alguém aqui. Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia. Acordei agora. Beleza. A gente já tá na metade da aula, mas aí eu vou mandar o slide lá no grupo, tá? A primeira parte foi bem, só mais a parte histórica mesmo, tá? Dá pra você pegar dando uma lida. Tá bom? Pronto. Oi? Uma pergunta. Pode falar. É pra entregar essa prova hoje? O TD? Sim. Rafael, eu acho que é entre o dia 5 e o dia 10. Mas eu vou falar com a Lady e eu coloco lá no Classroom, viu? Pra vocês? Tá. Pronto, show de bola. Então vamos lá. Assim, a minha agenda não tá abrindo. A agenda não tá abrindo? Tenta dar uma atualizada pra ver. Às vezes pode ser falha no sistema, tá certo? Fecha, aí tu entra de novo, entra pelo site da escola, viu? Tá. Pronto, então vamos lá. Quer falar, Johnny? Quer falar? Só dizer que eu não fiz ainda não, TD aqui De ciências. Pois faça, viu? Que é só até essa semana, eu acho. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, vou voltar aqui, tá? Apareceu o slide de novo, tá dando para ver? Sim. Pronto. Então, a teoria da evolução química, né, ela é uma teoria mais moderna. Ela foi proposta, quem propôs essa teoria inicialmente foi o Thomas Huxley, tá?
Só que ela só foi aprofundada mesmo por esses dois carinhas aqui, ó. O Haldane e o Alexander Oparin, né? Kalin, o que é que eles falam, o que é que diz a teoria da evolução química? Vamos lá. Eles falavam que a vida, né, o surgimento dos seres vivos, ele é um resultado de uma evolução química em que compostos inorgânicos, né, moléculas mais simples, foram se combinando ao longo do tempo até formar moléculas orgânicas simples também, que depois foram se transformando em moléculas mais complexas, até que finalmente conseguiram formar estruturas capazes de se duplicar, né, e que possivelmente foram a base para o surgimento dos primeiros organismos, tá? Então, para eles, os seres vivos eram organismos extremamente simples que surgiram com a evolução lenta, né, da matéria bruta sob determinadas condições. Cuidado para você não confundir isso aqui com a abiogênese, tá? Eles não falavam que o ser vivo surgia do nada, não. Os seres vivos surgiam de processos químicos, né, de substâncias bem simples que foram, ao longo do tempo, se transformando, se combinando, né, sob determinadas condições, né, até formar substâncias mais complexas, tá? Isso é diferente da teoria da biogênese. Isso aqui é uma teoria baseada em processos químicos, tá bom? Então vamos lá. Então, evolução química é diferente de abiogênese, tá certo? Lembrem disso aqui. Não é a mesma coisa, não. Essa teoria aqui ela já foi derrubada, tá? A teoria da evolução química ela é uma teoria mais moderna, baseada em reações químicas, tá bom? A abiogênese era baseada em força vital. Eu acreditava que existia uma força sobrenatural, né, que acabava formando os seres vivos, né? Se você pegasse lama, ia formar o sapo, por exemplo. Isso não tem nada a ver com a teoria da evolução química. Deu para entender isso, gente? Que as duas são diferentes, ok? Sim. Pronto. Então, beleza. Então, vamos lá. Quais eram as condições na Terra primitiva, né? Como é que era o nosso planeta antes? Algumas teorias, né, falam que a Terra, a gente sabe que ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e no início, né, a Terra, ela na verdade tinha temperaturas muito altas, né? A Terra basicamente era feita de matéria incandescente, né? Era uma temperatura muito alta, era constantemente bombardeada por meteoros, né? Tinha muitos raios e trovões, muitas chuvas, né? Durante muito tempo ficou chovendo porque a água não estava na forma líquida, era mais na forma de vapor. E aí, devido às temperaturas, a água evaporava, formava as nuvens, depois chovia e ficava nesse ciclo, né? E acredita-se, os cientistas acreditavam que os gases não tinham oxigênio ainda, tá, na Terra. O oxigênio ele só vai surgir depois que os seres que fazem fotossíntese começam a aparecer. Antes disso, a quantidade de oxigênio era muito baixa, praticamente não existiam. E os cientistas acreditavam que os gases que predominavam, gente, era amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, né? Eram os gases predominantes na atmosfera. Então, a nossa atmosfera, era uma terra que não dava para ser habitada no início, né? Porque as temperaturas eram muito altas, os gases que tinha não era oxigênio, tá? Tinha muitos raios e trovões, ela era bombardeada por meteoros. Só que com o tempo a situação foi mudando, né? E para tentar provar essa teoria de que a partir dessa atmosfera surgiram os primeiros seres vivos, nós temos aí o experimento de Miller, o famoso experimento de Miller e Urey, tá? E nós temos também os famosos coacervados de Oparin. Gente, esses coacervados provavelmente foram os primeiros resquícios de vida, né? Os organismos mais simples, que na verdade eram só proteínas, eram partículas de proteínas que se formaram, né? Essas proteínas começaram a ser protegidas por moléculas de água até formar uma estrutura, né, capaz de se duplicar, formada de proteína e água, né? Acredita-se que a partir desse organismo aqui, né, foram surgindo os primeiros seres unicelulares, tá? Então esses coacervados de Oparin aqui, na verdade são aglomerados de proteínas, né, protegidos por moléculas de água, que com o tempo começaram a desenvolver a capacidade de se duplicar, tá bom? Essa sopa primitiva aqui, gente, que tem esse termo aqui, sopa primitiva, na verdade eram os oceanos. No início da origem da Terra, né, esses oceanos, essas partículas elas eram arrastadas pela água e acreditou-se que formou ali uma espécie de sopa, né, uma sopa primordial, onde tinham ali as primeiras moléculas que iriam formar os primeiros seres vivos, tá bom? Certo, tem gosto bom essa sopa? Oi?
Como é? Eu acho que tinha gosto bom essa sopa. Não, mas não era comida não. Eles chamaram de sopa, mas na verdade era o oceano, né? Com várias substâncias, com várias partículas ali dissolvidas. Daí ele chamou ali de caldo de sopa primordial, como se fosse a primeira receita para formar os primeiros seres vivos, tá bom? E aí, gente, para provar esses experimentos, né, para provar essa teoria sobre o surgimento de substâncias orgânicas, né, a partir dessa atmosfera terrestre aí, nós temos o famoso experimento de Miller, né? Eles tentaram reproduzir, simular as condições na Terra primitiva. Então, eles desenvolveram esse mecanismo aqui, esse aparelho, né? Esse aparelho aqui, o que é que eles fizeram? Eles adicionaram gases aqui dentro, né, colocaram vapor de água. Os gases que eles colocaram dentro desse aparelho eram os gases que eles acreditavam estar presentes na atmosfera primitiva, ou seja, metano, hidrogênio, amônia e vapor de água, tá? E aí esses gases passavam por um circuito elétrico, tá? E aí eles colocaram essa descarga elétrica aqui para simular os relâmpagos, né? E aí esses gases condensavam e durante uma semana eles fizeram esse experimento. Os gases ficavam circulando aqui dentro, né? Recebiam a descarga elétrica, eram esfriados, aquecia. Descarga elétrica, esfriado. E depois de uma semana eles conseguiram observar que se formou uns compostos vermelhos. E eles começaram a analisar isso e eles descobriram a presença de aminoácidos. Aminoácidos são as substâncias que formam as proteínas, né? Então esse experimento, eles conseguiram produzir aminoácidos, né, substâncias orgânicas a partir das condições da Terra primitiva. Então isso deu indícios de que os primeiros seres vivos realmente pode ter surgido nessa situação. Só que esse experimento ele sofreu algumas críticas. Por quê? Porque, na verdade, a atmosfera da Terra primitiva, estudos mais recentes, né, têm mostrado que os gases que tinha na Terra primitiva não eram exatamente esses gases aqui, eram outros gases. Tá? Então esse experimento ele não tem tanta validade assim, né, para provar, porque as condições não eram igual eles achavam que fosse. Só que atualmente fizeram experimentos com os gases que acreditavam se estar presentes na Terra primitiva e também conseguiram obter substâncias orgânicas. Então é um indício, né, um experimento que reforça que se viu para mostrar sim que houve a formação de aminoácidos, né, conseguiram produzir aí substâncias orgânicas e que provavelmente a vida, os primeiros seres vivos, né, as primeiras estruturas químicas vivas possam ter surgido a partir das substâncias presentes na Terra primitiva, tá bom? Deu para entender, gente, o experimento do Miller? Sim. Pronto. Sim. E aí, gente, para terminar, né, eu coloquei aqui para vocês lerem, né? É uma história em quadrinho, só que na verdade é uma forma mais divertida, né, de vocês entenderem o experimento de Miller, tá bom? E aí vocês podem dar uma lida, explicando como foi feito o experimento, só que na forma de quadrinhos, tá? Para vocês darem uma lida quando terminar a aula, para vocês entenderem bem o experimento de Miller, tá bom? Então, para terminar, gente, aqui, eu vou fazer umas questõezinhas com vocês, só para a gente recapitular um pouquinho do que a gente viu, tá bom? Então vamos aqui, antes de eu fazer as questões, deixa eu voltar aqui para me ver vocês. Então vamos só fazer uma revisãozinha rápida aí, vamos lá. Nós temos a teoria, né, a ideia do criacionismo, né, de que Deus criou todas as coisas, isso é uma questão religiosa, tá? Isso aí vai da fé de cada um, quem acredita, eu, por exemplo, acredito muito nisso, mas a gente focou aqui nas teorias científicas. Então vamos lá. Quem lembra aí qual é a teoria da panspermia cósmica? O que é que a teoria da panspermia dizia? O que é que os cientistas que acreditavam nela defendem? Vocês lembram da teoria da panspermia que a gente viu no começo da aula? A biogênese. Hã? A biogênese e Não, antes da abiogênese e da biogênese, a gente viu a teoria da panspermia. Vocês lembram? O que é que a panspermia dizia? Né, os cientistas que defendiam a teoria da panspermia acreditavam que os seres vivos teriam vindo nos meteoros, né? Que os meteoros continham os elementos essenciais para a formação de vida na Terra.
Então é a teoria que acredita que os seres vivos vieram do espaço. Lembram? Aí depois, Riquelme, foi que a gente falou da abiogênese e da biogênese, né? A abiogênese defende que o ser vivo surge da matéria bruta, surge do nada, né? Roupa suja com cereal, surge um rato, né? A gente sabe que não é verdade. Mas foi uma teoria que durou muito tempo. O primeiro cientista que defendeu foi o Van Helmont. Só que aí nós temos a teoria também da biogênese, que é a teoria mais aceita, né? Correta, que um ser vivo só surge a partir da matéria de um outro ser vivo, né? Qual foi o experimento que derrubou, que serviu ali para fortalecer de vez a teoria da biogênese? Quem lembra? Quem lembra o experimento de Pasteur? Lembra do frasco de Cisney, do gargalo de Cisney, que ele aqueceu, entortou o gargalo para mostrar que os micro-organismos estavam presentes no ar, que ficavam presos lá no gargalo. Ok? Vocês lembram disso, meu povo? Qual era o nome? Estão lembrados? Riquelme, Lucas, Rafael, Johnny? Pronto, que é o experimento de Pasteur, tá bom? A gente deu uma estudada, tá? Porque esse conteúdo não é difícil, mas como é muita informação, às vezes você fica esquecendo. Então já faça as anotações hoje, tá certo? Sobre isso aí. E aí na próxima aula, antes da gente começar a matéria nova, a gente vai fazer uns exercícios, umas questõezinhas sobre isso aí, tá bom? Mas eu já vou passar uma atividade para vocês, tá? Lá no Classroom. Já vai entregar a prova depois de 7 dias. Eu acho que é a partir do dia 5 que você vai lá na escola entregar e pegar o TD novo. Mas aí eu vou avisar para vocês no Classroom, tá? Mais tarde, de tardezinha, eu coloco lá, vou falar com a Leide, aí quando ela responder, eu respondo vocês lá no Classroom e já boto a atividade, já posto a atividade para vocês, tá certo? Atividade sobre esse capítulo, tá bom? Pronto, aí na próxima aula, antes da gente começar nessa matéria nova, a gente vai fazer umas questões sobre esse conteúdo que a gente viu hoje, para treinar. Então vocês estudem durante a semana, façam as atividades, e aí na próxima aula a gente tira as dúvidas e relembra a aula de hoje, tá certo? Faz uma revisãozinha com resolvendo algumas questões sobre a aula de hoje, tá bom? E hoje só deu 4 pessoas. Foi, aí eu vou gravar para eles assistirem em casa. E aí na próxima semana a gente continua, tá? Se não assistir, aí fica difícil. Mas vocês que participaram da aula, aí já tá